Que é, Mário? Tô aqui lendo minha revista. Oi, galera! Vocês já chegaram por aí? Pô, nem me falaram nada, hein? Obrigada, Mário. É que essa revista tem a ver com alguns dos nossos conteúdos de hoje. É só isso, eu só tava me informando. Então, como vocês estão, pessoal? Chegaram agora para nossa aula online. É verdade, Mário, que é a aula mais queridinha do Brasil? Sim, sim, sim. Você adora, né, Mário? Adora, sim! Gente, então vamos começar com a nossa aula de hoje? Vocês lembram? Hum? Hum? Do nosso dicionário teatral. Aquele que não tem ordem alfabética. Aquele que não tem ordem numérica. Aquele que não tem ordem nenhuma, mas a gente gosta dele mesmo assim porque ele é muito legal. Aham. Então, gente, no dicionário de hoje, nós vamos falar sobre tipos de teatro brasileiros, coisas criadas aqui a ver com o nosso país, com algumas influências de fora, mas coisas que foram marcantes no nosso país. Vamos começar pelo teatro de revista, por isso que eu tava com a minha revistinha aqui no começo, para dar uma pista para vocês. É um gênero teatral que teve muita importância no Brasil e em Portugal. Ele acontecia muito ali no começo dos anos 1900. E a função do teatro de revista era protestar e tinha algumas características a ver com sensualidade, com a sátira, que eram piadas, né, na época. E eles faziam muitas sátiras de tipo social e político. Como nas óperas e nos musicais, o teatro de revista também juntava música, dança e teatro numa ação global. Mas no teatro de revista faltava um fio condutor, por assim dizer. Lembra que a gente falou sobre dramaturgia na última aula? Então, no teatro de revista tinha um tema que conduzia as apresentações. Não era uma história ou uma dramaturgia, como a gente conversou. Tinha um tema e cada artista que chegava com a sua proposta de cena apresentava essa proposta, essa cena, ou seja, eram atuações individuais, várias ceninhas pequenininhas, também com danças e música entre elas. Nossa próxima expressão é comédia de costumes. Eu tô acostumada a fazer comédia. Sou muito boa nisso. Eu sei que não, Mário, me deixa. Bom, também foi um gênero muito característico no Brasil e falava muito sobre os comportamentos e os mal comportamentos, que também acontecem, humanos dentro daquele contexto social. Falava de amores, de atitudes duvidosas, atitudes não muito legais ou qualquer outro assunto que fosse do dia a dia e era sempre através da comédia, certo? As principais preocupações dos personagens da comédia de costume são a vida amorosa, o dinheiro e o desejo por ascensão social, o desejo por ficar rico, por ficar importante, ficar bem de vida, por assim dizer. Próxima palavra do nosso dicionário, romance. Ai, foi por isso que eu vim de rosa, eu vim assim toda arrumada, porque eu adoro. Enfim, romance é romance, mas também é uma história completa, que tem tema, tempo, se a história dura uma semana ou se dura 5 meses. Ambientação, que é onde a história se passa, se é num castelo ou numa aldeia, e personagens definidos de maneira clara. Então, é o estilo clássico que a gente conhece. Ele não necessariamente fala de amor e de romance, mas muitas histórias de amor são consideradas romance, tipo Romeu e Julieta. É um romance,
não acaba muito bem, assim, não sei se todo mundo conhece, mas tem um final meio trágico. Mas mesmo assim, é um romance, porque tem tempo, lugar e personagens muito característicos. Um pacto eterno, confirmado com a morte. Romeu. O que é isso? Veneno. Bebeste tudo. Não deixaste nenhuma gota pra mim. Beijo teus lábios, esperando que algum veneno haja neles. Teus lábios estão quentes. Com um beijo. Eu morro. Vamos agora falar sobre realismo. Entende, Mário? Acredita, Mário? Opa, peraí. Era um movimento artístico que buscou ser mais objetivo que o romance e tinha um olhar mais crítico sobre a sociedade no final do século XIX. Com diversas formas de manifestação, a arte realista teve grande importância, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, por assim dizer, o realismo era mais objetivo, mais certo, e o romance mais suave. Agora, tropicalismo. Foi um movimento cultural brasileiro que surgiu em 1960 e teve influência de correntes artísticas muito importantes da cultura pop nacional e estrangeira também, como rock and roll. Então, o rock entrou no mundo, aí uma curiosidade musical, entrou no mundo para revolucionar, e isso também veio para o teatro através do tropicalismo. Então, a cultura brasileira nessa época foi se adaptando às inovações estéticas radicais, tipo eu ir comprar pão assim, que eu sempre vou, por isso que eles me olham meio estranho. A sociedade não estava muito acostumada com aquilo. Eles vestiam roupas coloridas, por exemplo, usavam cabelos diferentes, tinham ideias diferentes. O movimento, esse tropicalismo, se manifestou primeiro e principalmente na música. Seus maiores representantes foram o Caetano Veloso, a Gal Costa, Gilberto Gil, os Mutantes e Tom Zé. Mas também aconteceu nas artes plásticas e em diversas outras artes, no cinema e no teatro brasileiro. No teatro brasileiro, que é o que nos interessa aqui, um grande nome dessa época foi o José Celso Martinez. É o José Celso Martinez. Ele ainda hoje comanda o Teatro Oficina, no centro de São Paulo. É o nome do espaço, da companhia dele, Teatro Oficina Usina Uzona. Aliás, uma curiosidade para vocês, o Teatro Oficina está na lista entre os 10 teatros com melhor arquitetura do mundo.
Esse estudo foi lançado por uma revista inglesa. Então vamos dar uma olhada no vídeo, vocês vão poder ver bem a estrutura do teatro. Confere aí. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi um então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, mandar. E eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na bola do barco é que sente, o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há. E eis que chega a roda livre e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A roda da saia mulata, quer mais é rodar, sim senhor. Eu posso fazer serenata, a roda de samba chegou. A gente toma a iniciativa, viola na rua, cantar. E eis que chega a roda viva, carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi uma ilusão passageira que a brisa primeira levou. O peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. E eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá.
para ver bem o teatro, né, pessoal? Durante a cena, claro, você consegue ver um pouco a estrutura do teatro. Então, são 2 plateias nas laterais e são 4 andares de plateias feitos com uma estrutura de ferro. E a cena acontece no corredor embaixo e muitos atores sobem essa estrutura de ferro também. É bem legal. Eles usam telões e microfones para que todo mundo possa assistir de maneiras diferentes. E eles também têm legenda em inglês, caso venha alguém de fora e conseguir assistir. E nos figurinos, vocês identificaram o tropicalismo, a coisa colorida, diferente? Eles ainda têm essa identidade colorida e cheia de energia. Isso é tão legal! Nosso teatro também tem toda essa cor brasileira, essa alegria que é característica do nosso povo. E também tem personagens do folclore, tipo em peças infantis, que vocês já devem ter assistido, né? Personagens como Saci, a Cuca, o Boto Cor-de-Rosa. Esses personagens são das lendas brasileiras, são bem conhecidos por vocês e estão muitas vezes em cima dos palcos e nas histórias. Eu queria fazer uma proposta para vocês de colocar no nosso dicionário, além de palavras do teatro, colocar nomes de pessoas conhecidas dentro do teatro. E eu vou começar hoje por Cacilda Becker, uma das atrizes mais importantes da classe teatral brasileira. Cacilda Becker nasceu em Pirassununga no dia 6 de abril de 1921 e faleceu em 1969, infelizmente. Cacilda tinha muito poucos recursos financeiros e mesmo assim conseguiu estudar balé e concluiu o curso de professora primária. Depois dessa apresentação belíssima de Cacilda Becker, que fiz com a minha linda voz de radialista, eu espero que vocês tenham gostado. Nós iniciamos então hoje mais uma parte do nosso dicionário, que é o Dicionário Personalidades, certo? Então vocês vão assistir agora um breve vídeo com a história e algumas imagens de Cacilda Becker. Curtiram, gente? Nossa, eu acho incrível que a gente possa ver artistas antigos, mesmo que por fotos, por imagens assim, porque eles são importantes e inspiram coisas até hoje. E também é legal saber uma coisa. Existe um teatro que se chama Cacilda Becker. Ele foi construído em homenagem à atriz Cacilda Becker e fica lá no bairro da Lapa. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de estar lá, mas é um teatro bem legal e viu só como ela é importante? Agora vamos para nossas curiosidades. A primeira peça brasileira se chamava Antônio José ou o Poeta da Inquisição e foi escrita por Gonçalves de Magalhães e levada à cena
pelo diretor João Caetano, que também é um teatro aqui em São Paulo. Então, no dia 13 de março de 1838, no Teatro Constitucional Fluminense, foi o primeiro passo para a implantação de um teatro considerado brasileiro. Gente, acabei de falar para vocês qual foi a primeira peça de teatro brasileira no Brasil. Mas não se sabe qual foi a primeira peça teatral no mundo. Já comentei sobre isso, né? Grécia, Antiguidade, Egito Antigo. Dizem que o primeiro teatro aconteceu em 2500 a.C. no Egito Antigo. Bom, muito bem. Vocês viram agora que na nossa aula nós temos uma estrutura que é dicionário das palavras relacionadas ao teatro, dicionário de personalidades, porque eu acho importante que vocês conheçam grandes nomes que até hoje inspiram e fazem atores e atrizes do mundo inteiro estarem em cena. E também o nosso quadro de curiosidades, que eu já vinha colocando, mas resolvi deixar ele separadinho mais para o final da aula. Então, estamos entendidos sobre hoje? Tivemos um papo sobre os estilos teatrais que aconteceram no Brasil, teatro de revista, comédia de costumes, romance, realismo, tropicalismo, cada um deles com as suas características. Dei uma faladinha rápida em cada um deles. Claro que a gente tem muito ainda para estudar sobre isso, mas é para vocês saberem. E assim, conforme vocês vão ficando mais velhos e lendo mais, vocês vão lembrar, minha professora já falou disso, vou pesquisar. Tá bom? É isso, segurem aí, pessoal, que nós vamos para os nossos exercícios. Exercícios de hoje estão especiais, hein? O primeiro exercício que eu vou passar para vocês falamos na história do teatro brasileiro e também lembramos algumas figuras do folclore, certo? Vou pedir que vocês escrevam uma cena com personagens do folclore brasileiro. Sejam criativos, hein? Quero ver. Por exemplo, imaginem que o Saci Pererê existisse hoje, que hoje ele estivesse aqui na cidade. O que ele estaria fazendo na cidade? Que aventuras ele faria? E a Cuca? Se ela existisse hoje, e se a Cuca precisasse ir ao mercado hoje, como ela ia passar despercebida pelas pessoas? Criem uma historinha curta, escrevam no máximo 3 parágrafos, algo assim. Se não conseguir, pode ser menos também, fiquem tranquilos. Mas pirem nisso, essas criaturas do folclore brasileiro hoje, perdidas aí na nossa cidade, como seria? Exercício número 2, numa roda em família, contem essa história para a família de vocês e desafiem a galera aí a fazer também isso. Fala, e aí, me conta como você acha que seria se a Cuca estivesse aqui? Se a Cuca estivesse hoje em São Paulo, andando por aí, tivesse que passar despercebida. Então, brinquem com isso nessa roda, com as pessoas que moram com você e estimulem elas a te contarem histórias também, tá bom? Terceiro exercício, jogo do Quem Sou Eu. Vou jogar com vocês, tá bom? Com personalidades brasileiras. Quem sou eu, pessoal? Eu sou brasileira? Sim. Eu sou atriz. Não? Talvez uma outra coisinha, mas não sou conhecida por ser atriz, né? Não, tá. Eu sou cantora. Ah, beleza. O tipo de música que eu canto é sertanejo. Não. É axé. Não. Funk, pop? É? Tá, beleza. Eu acho que eu sou a Ludmilla. Claro, eu sei qual nome tá aqui, então foi bem fácil. Mas brinquem com isso. Numa roda, cada pessoa escreve o nome de uma personalidade e cola na testa da outra pessoa.
E você vai fazer perguntas para descobrir quem é a sua personalidade, quem é o seu personagem, que está na sua testa também. E as respostas só podem ser sim ou não. E aí você vai tentando descobrir. Pode ser personagem em quadrinhos, pode ser de algum desenho que vocês gostem, tá bom? Um beijo e se divirtam. Ó, Mário quer dar um beijinho. Tchau!